Este trabalho é intitulado Estratégias Projetuais para a Mitigação de Inundações, Estudo de Caso em Realengo, Rio de Janeiro, e ele faz parte do eixo temático Cidades e Comunidades Sustentáveis. O trabalho está vinculado à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ, ao Laboratório de Saneamento e Sistemas Prediais Hidrossanitários, ao Grupo de Pesquisa Projeto Representação do Ambiente e à Cátedra Unesco. Me chamo Dida Figueiredo Ferreira, sou uma das autoras do trabalho e sou aluna de graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ. A Aline Pires Verol é engenheira civil, mestre e doutora em engenharia civil pela UFRJ, e o Rodrigo Rinaldi de Matos, é arquiteto e urbanista, mestre e doutor em urbanismo pela UFRJ. O processo de urbanização e crescimento das cidades representa um significativo impacto sobre o ciclo hidrológico, visto que ações antrópicas como a retirada de cobertura vegetal, a ocupação de áreas de várzea, a canalização e regularização dos rios, além do lançamento de efluentes, afetam a qualidade das águas e modificam os padrões de drenagem natural. Paralelamente, a impermeabilização do solo urbano provoca o aumento do escoamento superficial e, por consequência, as vazões de pico de cheia em eventos de chuva, acentuando a ocorrência de alagamentos e enchentes. Todo esse ciclo de degradação urbana e ambiental, gerado pela recorrência de eventos de cheias, afeta tanto a infraestrutura urbana, incluindo o funcionamento e a manutenção de serviços públicos, a mobilidade urbana, as condições das vias e das edificações, como a qualidade de vida da população, sobretudo aquela que tem menor poder aquisitivo e que não tem chance de recuperação dos danos associados às inundações. Bacias urbanas densamente ocupadas com tecido consolidado, como a bacia hidrográfica do Rio Acari, que compõe a macro-região de drenagem da Baía de Guanabara, apresentam cursos d'água que tiveram sua conformação natural altamente modificada e hoje apresentam função hidrológica muito reduzida. Aqui à direita, é possível observar dois corpos hídricos que compõem a bacia hidrográfica do Rio Acari e estão inseridas no bairro de Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro, que é o estudo de caso deste trabalho. O objetivo da pesquisa é conceber estratégias projetuais para um recorte de estudo na bacia hidrográfica do Rio Acari, no município do Rio de Janeiro, visando a elaboração de um projeto de requalificação urbana e ambiental a ser desenvolvido em etapas futuras, por meio da aplicação de infraestruturas verdes e azuis em espaços livres públicos para a mitigação de inundações, tanto no bairro como em toda a bacia. O método de análise se baseou em algumas etapas, sendo a primeira delas o diagnóstico da bacia, com foco na caracterização de realengo. A segunda tratou da delimitação do recorte de projeto, o centro histórico do bairro, que foi o local de ocupação inicial. A terceira etapa abrangeu a escolha de tipologias de infraestruturas verdes e azuis, medidas de drenagem urbana sustentável para a atenuação das cheias. E, por fim, a última etapa tratou das estratégias projetuais, por meio da escolha de áreas de intervenção e estabelecimento de intenções projetuais. A bacia hidrográfica do Rio Acari apresenta poucas áreas verdes permeáveis e possui um elevado grau de impermeabilização, fato geral que também é observado em Realengo. No mapa ao lado, é possível observar que existem duas grandes manchas verdes que correspondem a áreas não edificadas, sendo a mancha ao sul, uma unidade de conservação, o Parque Estadual da Pedra Branca. Porém, no interior do bairro, são poucas as áreas permeáveis e com significativa cobertura arbórea que contribuem com a infiltração e retenção das águas pluviais. A bacia é marcada pela frequência e gravidade de inundações devido, sobretudo, à falta de investimentos públicos de infraestrutura urbana. Em Realengo foram identificadas diversas deficiências no sistema de saneamento básico, com interferência principalmente entre as redes de coleta e tratamento de esgoto e drenagem urbana. Realengo é o quarto bairro mais populoso do Rio de Janeiro, apresentando uma população estimada de quase 246 mil habitantes em 2020, segundo o Censo Demográfico de 2010. Ele é um bairro predominantemente residencial, com usos mais diversificados na região central, em especial próximo aos principais eixos viários. Nesse ponto, que é o centro histórico do bairro, observam-se atividades de comércio, serviços, são encontradas muitas escolas, instituições de saúde, instituições bancárias, dentre outras atividades. A delimitação do recorte de projeto teve por intuito estabelecer um recorte especial dentro do bairro, para que então fossem escolhidas áreas de intervenção e a aplicação das soluções de drenagem sustentável, visando a requalificação urbana e ambiental de Realengo.
Foi considerada a caracterização do território feita em etapa anterior, com foco nos pontos de inundação identificados por meio de modelagem hidrodinâmica. O mapa alado apresenta tais lâminas de inundação, destacando-se que as mais graves encontram-se mais ao norte, nesse ponto próximo da Avenida Brasil, onde elas têm entre 75 centímetros de 1 metro e, eventualmente, mais de 1 metro de altura, e também mais algumas lâminas significativas nas bordas do bairro, na divisa com bairros vizinhos, principalmente junto desses dois rios já apresentados, o Rio Catarino e o Rio Piraquara. Principalmente junto desses dois rios já apresentados, o Rio Catarino e o Rio Piraquara. Outros critérios adotados para a delimitação do recorte foram a avaliação das centralidades de bairro, que são vias estruturantes responsáveis pela conexão de Realengo com bairros vizinhos da Zona Oeste, assim como demais áreas da cidade, a relevância do centro histórico, que concentra usos diversos, como já foi comentado, e também possui fluxo intenso de pessoas, de veículos, a inclusão desses dois rios, que são os principais corpos hídricos associados aos pontos de inundação no território, como eu comentei, o Rio Catarina e o Rio Piraquara. Além disso, também considerou-se importante a inclusão do terreno onde está sendo implantado o projeto do Parque Realengo, que vai ser o primeiro parque urbano do bairro, devido à sua relevância histórica e cultural, pois o local era ocupado por parte das instalações da antiga fábrica de cartuchos e artifícios de guerra, que está diretamente associada à ocupação e evolução urbana do bairro. Além disso, o papel ambiental desse parque, por ser uma grande área verde e permeável, capaz de contribuir para a melhoria das condições ambientais, habitacionais e climáticas dentro desse recorte, o potencial de atração de pessoas de dentro e fora do bairro, e, por fim, o estabelecimento de novos usos de dinâmicas urbanas a partir da inauguração desse novo equipamento. Também foram identificados possíveis percursos realizados por moradores e por aqueles que visitam a região para se locomover dentro do bairro e também pensando na conexão entre esse equipamento e outros espaços livres selecionados para intervenção. Portanto, o recorte de projeto foi ancorado em 4 pontos estratégicos, considerando o potencial de inserção do projeto no tecido urbano consolidado e densamente ocupado, além de um estímulo à atração de pessoas. Aqui é apresentado um mapa já aproximado nessa escala do recorte de projeto e a identificação desses 4 pontos de ancoragem. À direita, o ponto de ancoragem 1, associado à Rua Bernardo de Vasconcelos, uma das vias principais do bairro, que estrutura o uso e a ocupação, é também um dos acessos de ponto de conexão com demais bairros. O ponto de ancoragem 2, que acaba sendo o limite da linha férrea que divide o bairro em 2 partes. Próxima à linha férrea se concentram diversas estruturas de equipamentos gerenciadas pelo Exército Brasileiro, incluindo alguns espaços livres subutilizados, monofuncionais, mas que permanecem permeáveis e vegetados. O ponto de ancoragem 3, que também corresponde a um limite entre o Parque Realengo, esse grande terreno, junto a um tecido urbano consolidado e densamente ocupado mais ao sul, e o ponto de ancoragem 4, associado à Avenida Santa Cruz, e também ponto de ligação com outros bairros da Zona Oeste, sendo essa uma via que concentra diversas atividades de comércio e serviços, e também estruturas dinâmicas de usos e apropriações dentro do bairro. Nesse recorte também foi feito um levantamento de áreas livres de edificações, áreas permeáveis, alguns interstícios urbanos, então áreas livres de intralote, pátios também permeáveis ou não, e praças públicas. A escolha das tipologias de infraestruturas verde e azul se baseou nas demandas específicas de Realengo, visto que elas são capazes de ampliar a infiltração e a retenção de águas pluviais, além de reduzir o escoamento superficial, reduzindo também os impactos gerados pelas cheias urbanas. Elas ainda contribuem para o alívio da rede de drenagem existente, reduzindo falhas de interferências entre os sistemas de saneamento básico. E os critérios adotados para a escolha das tipologias foram, como eu disse, as demandas e necessidades do bairro, a redução do escoamento superficial e a diminuição das lâminas de inundação apresentadas anteriormente, e a mitigação de danos de perdas socioeconômicas. As tipologias de viagem escolhidas são essas representadas à direita, o parque fluvial, a pavimentação permeável, os jardins de chuva e as bacias de detenção multifuncional. Aqui são apresentadas algumas referências projetuais que orientaram a concepção de estratégias.
e os principais benefícios associados à aplicação delas nesse recorte. Em relação aos parques fluviais, os principais benefícios são a redução das temperaturas médias, a melhoria da qualidade do ar e da água, a recomposição da biodiversidade em ambientes urbanos e ainda a reconexão entre as pessoas e os cursos d'água. Para as bacias de detenção multifuncionais, os benefícios são a possibilidade de múltiplos usos, como praças e parques com quadras esportivas, anfiteatros, pistas de skate, rebaixadas em relação ao entorno. Além disso, elas também possibilitam o decréscimo das vazões de pico durante os eventos de cheias, por conta do armazenamento temporário das águas pluviais antes delas entrarem na rede de microdrenagem. Os jardins de chuva e os canteiros fluviais contribuem para o aumento da infiltração e a recarga das águas subterrâneas, além de melhorarem a qualidade das águas que são filtradas pelas espécies vegetais. Eles também aumentam a biodiversidade local e reduzem o efeito de ilha de calor. Os principais benefícios da pavimentação permeável são o aumento da infiltração do solo urbano, a diminuição do escoamento superficial, a filtragem das águas pluviais e a redução do custo de investimento em rede de drenagem convencional. Aqui, as tipologias triviais são localizadas dentro do recorte de projeto e ainda são apresentadas as possíveis áreas de intervenção, dentre elas a Praça do Canhão e o Campo de Marte, aqui próximo à linha férrea, e a Rua Bernardo de Vasconcelos. Também foi selecionada uma garagem de ônibus, que representa uma área livre privada, monofuncional. Próximo à Avenida Santa Cruz foi selecionado esse trecho da margem direita do Rio Catarino. E aqui, junto à calha do Rio Piraquara, a Praça Judite também foi selecionada para a intervenção. A Praça do Canhão e o Campo de Marte, apesar de serem duas áreas distintas, são tratadas como uma única área de intervenção, mas elas estão separadas por uma via que atravessa a linha férrea e conecta os dois lados do bairro. Esse é um conjunto de praça e campo vegetado, ambos sob jurisdição do Exército, e correspondem a espaços livres contíguos, extremamente estratégicos por estarem no centro do bairro, próximo a eixos viários importantes que concentram um fluxo grande de pessoas, veículos e diversos usos. São áreas pouco impermeabilizadas que ainda apresentam cobertura vegetal e têm dimensões generosas, além de possuírem importante valor histórico, cultural, arquitetônico e identitário. Portanto, essas são áreas com grande potencial de conversão em equipamentos urbanos de uso público, sem restrição de acesso e voltados para o lazer e a livre apropriação dos moradores. A intenção projetual é a implantação de algumas tipologias de viais, como as bacias de detenção multifuncionais, representadas aqui nesses diagramas por anfiteatros de quadras rebaixadas. Além disso, também é proposto um mobiliário recreativo e de permanência, a rearborização dessa área e o uso de pavimentação permeável, sobretudo na área remanescente do Exército, voltada para estacionamento. A segunda área de intervenção é uma garagem de ônibus, também relativamente próxima à Rua Bernardo de Vasconcelos, que corresponde a um terreno de grandes dimensões, completamente impermeabilizado e com uma única função. Essa grande área livre e privada encontra próxima a uma área de ocupação desordenada e irregular, próxima da calha principal do Rio Piraquara, e por isso entende-se que ela tem um potencial de conversão em espaço livre público, destinada a receber infraestrutura urbana e soluções sustentáveis de drenagem. Como intenção projetual, propõe-se a criação de uma praça vegetada e permeável, a rearborização dessa área, o emprego de algumas bacias de detenção multifuncionais, de pavimentação permeável e jardins de chuva e canteiros pluviais, além da implantação de edificações resilientes a inundações, voltadas para habitação de interesse social, destinadas a receber parte dessa população que vive sob o risco de inundações em eventos de cheia associados ao rio Piraquara. A Praça Judite também fica localizada próximo ao rio Piraquara, em um ponto mais remontante da bacia, numa área majoritariamente residencial e relativamente próxima do Parque Realengo. Nela é observada uma instituição de saúde, a Casa de Parto Davi Capistrano Filho, e também há um mobiliário existente, recreativo e de permanência no local. A intenção projetual propõe a constituição de um parque fluvial por meio da ampliação da calha principal do rio Piraquara e a criação de uma calha secundária para o extravasamento desse curso d'água em eventos de cheia. Essa calha secundária em patamares também pode ser apropriada pelos moradores em tempo seco.
E propõe-se também o uso de pavimentação drenante nas vias do entorno próximo, a aplicação de uma bacia de detenção multifuncional rebaixada na praça existente e a rearborização dessa área. A última área de intervenção corresponde a um trecho de margem urbana do Rio Catarina, onde é observada uma faixa livre de aproximadamente 15 metros entre os fundos dos lotes de um loteamento urbano e esse corpo hídrico. Essa é uma área de uso restrito, acessada somente pelos moradores, existindo também um acesso privado por um lote não edificado, com localização central nesse loteamento. A proposta de conversão deste espaço num parque linear destinado à apropriação dos habitantes, de forma similar à área de intervenção anterior, propõe-se a ampliação da calha principal do rio e a criação de uma calha secundária, a partir da remoção de algumas casas que estão implantadas muito próximas ao leito do rio e que encontram-se permanentemente sob risco de inundações e perdas socioeconômicas. Além disso, também é empregada a pavimentação permeável e a rearborização das margens. Como considerações finais, esse trabalho propõe o emprego de infraestruturas verde-azuis para o manejo das águas pluviais numa região caracterizada pela degradação da paisagem urbana e pela perda da qualidade ambiental, estando pautado na construção de uma cidade mais resiliente às cheias urbanas, na recuperação do ciclo hidrológico e da biodiversidade, assim como na criação de uma paisagem urbana multifuncional que atenda a demandas sociais e hidráulicas. As medidas pensadas para este recorte de estudo podem ser replicadas em demais áreas da bacia hidrográfica do Rio Acari, dentro da lógica de abordagem sistêmica e planejamento urbano na escala da bacia hidrográfica. Muito obrigada!